A abertura das Olimpíadas de Tóquio é amanhã, mas algumas das promessas feitas para os Jogos do Rio de Janeiro, 5 anos atrás, ainda não foram cumpridas. Jaqueline Frison, isso é desanimador, hein? É revoltante, né, Cine? Tanto é que virou uma piada aqui no Rio de Janeiro, o legado olímpico, o pessoal aqui chama de largado olímpico, um mico, né? Só para a gente ter uma ideia, vão ser necessários, olha só, quase 840 milhões de reais para poder finalizar obras de mobilidade urbana e também para a destinação dos equipamentos esportivos criados para as Olimpíadas de 2016. O atual prefeito do Rio, Eduardo Paes, estava no comando da cidade à época e hoje lança um plano para o Parque Olímpico. Vamos ver então se esse plano sai do papel. A Bruna Carvalho está lá e conta os detalhes para a gente. Bruna, muito bom dia. Conta para a gente o que você traz de novidade então desse largado olímpico. Oi, Jaque, bom dia para você, bom dia a todos. É uma pena, né, a gente falar dessa forma, né, uma situação que naquela época trouxe tanta alegria. Quando você falou aí dos 837 milhões, isso seria apenas para essas promessas, que foram as 4 escolas que seriam construídas na época e também a finalização da estação do metrô da Gávea. Já conversei com algumas pessoas aqui ligadas à prefeitura e elas explicaram que essas escolas, deve ser dos anúncios aqui do prefeito Eduardo Paes, devem então ser construídas em Bangu, Campo Grande, Santa Cruz e Rio das Pedras. Isso seria uma atribuição então da prefeitura. E agora, quando a gente fala do metrô, não, já seria uma atribuição do governo estadual. A nossa produção já entrou em contato, já pediu um posicionamento, mas ainda não tivemos resposta. Outra situação que também deve ser anunciada daqui a pouco é em relação ao centro aquático, que também foi uma estrutura que foi feita para ser temporária, mas não foi destruída na gestão passada. E que deve ser anunciada aqui pelo Paes que uma dessas piscinas está em negociação já com a Prefeitura de Maricá, para um centro esportivo de lá, e a outra piscina também ele deve anunciar o destino daqui a pouco. Então, pelo menos em relação a essas 2 arenas que foram construídas de forma temporária e ainda estão de pé aqui, ele deve dar um posicionamento ainda hoje. Sobre o restante aqui do Complexo Olímpico, quando a gente fala da Arena 1 e 2, que são atribuição do governo federal, a nossa equipe também já pediu um posicionamento, a gente ainda não teve resposta. E só para situar o pessoal de casa, a gente está aqui no momento na Arena 3, onde vai acontecer essa coletiva do prefeito Eduardo Paes daqui a pouco. E na época dos Jogos 2016, aqui foi palco, então, do judô, taekwondo e outras atividades, outras lutas também foram praticadas aqui na época dos Jogos Olímpicos de 2016, também algumas atividades paralímpicas. Então esse espaço agora no momento vem sendo usado para algumas atividades para a comunidade, tem um projeto acontecendo nessa gestão, parece que foi retomado um projeto para 800 pessoas, entre crianças e adultos, então essa parte aqui já está sendo revitalizada no momento, mas agora na coletiva que acontece daqui a pouco, está prevista para acontecer agora, às 10 da manhã mesmo, o Eduardo Paes então deve confirmar, mesmo dar esses prazos em relação à escola e também sobre esse centro aquático que foi feito de maneira provisória, mas segue de pé. E em relação ao metrô, como a gente já falou, a gente segue aguardando um posicionamento então do governo estadual. Eu volto com vocês.